Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da nona rodada do Campeonato Paulista, hein? Faltam apenas 3 rodadas para terminar a primeira fase. Aí são 4 grupos com 4 equipes. Os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificam para as quartas de finais e se enfrentam, cada um no seu grupo. O primeiro com o segundo do grupo A, B, C e D e assim sucessivamente. Claro que nem todos os times tem 9 jogos. Por exemplo, o Palmeiras, que foi disputar o Mundial, tem 2 jogos a menos. Os clássicos contra Corinthians e São Paulo. O São Paulo tem um jogo a menos, que é o clássico contra o Palmeiras. O Corinthians um jogo a menos, que é o clássico contra o Palmeiras. Enfim, faltam ainda alguns jogos para esses grandes. Mas, no geral, são 9 rodadas, faltam 3. Novo Horizontino, lá embaixo, com 3 pontos. Situação complicada, quase rebaixado. Corinthians já classificado. Palmeiras em vias de... a mesma coisa o Bragantino, São Paulo dando uma aliviada depois de vencer nessa nona rodada. Claro, vou analisar jogo por jogo com vocês, mas antes convido a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você vai ser avisado. Fiz um vídeo da vitória do São Paulo diante do Água Santa, fiz um vídeo de todos os jogos da Série 2, fiz um vídeo de todos os jogos da Série 3, convido vocês a dar uma passadinha lá e dar uma opinião, dar um like, enfim, certo? Então vamos falar desse Paulistão. O Paulistão começa a ficar naquela fase derradeira, decisiva dos classificados e dos rebaixados. Bom, vamos começar com o grupo A, onde o Corinthians é o primeiro classificado para as quartas de final. E foi na vitória do São Paulo nesta segunda-feira. O São Paulo venceu o Água Santa por 2-1. O Água Santa é do grupo do Corinthians. O Água Santa é o lanterna, hoje está na zona de rebaixamento. Ele não consegue alcançar o Corinthians e a Inter de Limeira também não. O único que pode alcançar e até ultrapassar o Corinthians é o Guarani, que é o segundo colocado. Então, por isso, na vitória do São Paulo, o Corinthians se classificou. E no domingo o Corinthians venceu o Bragantino num belo jogo em Itaquera, 1-0. Eu entendi que poderia ser empate, merecia ser empate. O melhor em campo foi o Cássio, inclusive na Federação Paulista também ele foi eleito. Fez defesas fantásticas. O Cleiton também fez grandes defesas. O Corinthians tem um grande time. O Bragantino, que é líder do grupo D, também tem um grande time, quase classificado. E no finalzinho do jogo, aos 36, 37 minutos do segundo tempo, o Mosquito entrou. E olha, vou fazer uma brincadeira aqui. O Mosquito entrou e voou. Porque ele entrou aos 36 e fez o gol na primeira vez que pegou na bola. Bate-rebate, ele chutou e tal, fez 1-0 para o Corinthians. Corinthians foi a 17 pontos, classificado, disparado na primeira colocação. O Guarani tem 10, faltam 3 jogos. O Guarani só pode chegar a 19 se ganhar os 3. Então, muito provavelmente, o Corinthians vai fechar até em primeiro lugar do grupo. E aí vai jogar, hoje seria com o Guarani, que é o segundo colocado num jogo único, que seria em Itaquera. Então, Corinthians classificado. Já vamos falar do grupo do Corinthians, onde o Guarani perdeu em casa para o Santo André. O Guarani, você vê que até não poderia encostar, ficar ali mais próximo do Corinthians. Perdeu por 3-2. E olha, o Guarani fez 2-0 com o Lucão do Break, com o Giovanni Augusto cobrando pênalti. E o Santo André de maneira espetacular, com o Júnior Todinho, com o Luiz Gustavo. E no finalzinho do jogo, com o Carlos Jatobá, fez 3-2. O Corinthians é o primeiro com 17, o Guarani continua segundo, mesmo perdendo com 10. O Santo André, com essa vitória, ele passou o Santos no grupo do Santos, é o segundo colocado hoje, enfrentaria o Bragantino, que mesmo perdendo do Corinthians é o primeiro do grupo D. Olha que situação, hein, gente, que situação. O terceiro colocado do grupo do Corinthians é a Inter de Limeira, que empatou com o time reserva do Palmeiras. Palmeiras... é o seguinte, tá quase classificado, 2 jogos a menos e tal, líder o tempo todo do seu grupo. Poupou porque ele está disputando o título da Recopa, empatou 2-2 o primeiro jogo lá em Curitiba com o Atlético Paranaense. E agora, quarta-feira, agora vai jogar o segundo jogo em casa valendo o título. Então, claro, preservou, mandou os reservas, empatou um pontinho em Limeira e agora vai jogar com os titulares. A Inter tem 8 pontos, ainda sonha em ser o adversário do Corinthians, está só 2 pontos do Guarani. E no caso do Palmeiras, o Palmeiras é líder do grupo 1 com 17 pontos, 1 a mais que o Mirassol, mais 2 jogos a menos. Tá? Também está muito fácil para se classificar. E o Água Santa, que é o último colocado do grupo do Corinthians, perdeu para o São Paulo por 2-1
Eu fiz um vídeo aí, convido vocês sobre esse jogo. São Paulo ganhou por 2 a 1. São Paulo fez 1 a 0 com o Reinaldo cobrando pênalti. São Paulo jogou muito melhor no primeiro tempo, mas tomou na única investida no finalzinho do primeiro tempo. O lateral Alex Silva, que cometeu o pênalti que o Reinaldo fez 1 a 0, fez o gol de empate. No segundo tempo, São Paulo martelou, mas desorganizado. São Paulo ganhou por 2 a 1 numa bicicleta espetacular do Caleri. São Paulo, com essa vitória, assumiu a liderança do grupo B, agora com 14 pontos junto com o São Bernardo e um jogo a menos, e o Água Santa está na zona de rebaixamento. Hoje cairiam o Novo Horizontino, que tem só 3 pontos, e o Água Santa com 7. O time do Sérgio Guedes tem que tomar cuidado, porque hoje está na zona do rebaixamento. Então, como eu falei dessa vitória do São Paulo, que é o líder com 14 pontos agora, a primeira vez que o São Paulo assume a liderança, hein? E o São Paulo tem os mesmos 14 pontos do São Bernardo. O São Bernardo que foi a Ribeirão Preto e perdeu do Botafogo. Botafogo de Ribeirão Preto fez 1 a 0, gol do Dudu. O Botafogo, com essa vitória, foi a 15 pontos. Tem contra 16 do Mirassol, que é vice-líder, e 17 do Palmeiras. O Palmeiras tem 2 jogos a mais. O Botafogo e o Mirassol estão brigando ali, né? Então o Botafogo está vivo para ser o adversário do Palmeiras nas quartas de final. E o São Bernardo, que era líder, vinha liderando de tempo todo o grupo de São Paulo, tem os mesmos 14 pontos do São Paulo, mas nos critérios o São Paulo agora é líder e o São Paulo ainda tem um jogo a menos. Mas o São Bernardo vai se candidatando a ser o adversário do São Paulo nas quartas de final. Mas quem sonha ainda é a Ferroviária. A Ferroviária perdeu do Ituano por 3 a 1, tomou uma sapatada, na verdade, hein? Igor Henrique, Neto Berola e Iago Teles com o Breno Tênis fizeram 3 a 0 para o Ituano. Aí a Ferroviária no finalzinho, com o zagueiro Arthur, num bate-rebate, cobrança de escanteio, descontou. A Ferroviária tem 10 pontos, 4 a menos que o São Bernardo. Hoje a briga é com o São Bernardo, eu diria, porque o São Paulo tem um jogo a menos, né? Mas ainda tem chance também de brigar por vaga nas quartas de final. Já o Lanterna Novo Horizontino, que é o Lanterna do grupo B, e o Lanterna da competição, porque muito mal, tanto que mandou embora o Léo Condé, contratou o Alan Al, e o Alan Al até que vem conseguindo alguma coisinha, porque o Novo Horizontino empatou com o Santos na Vila Belmiro, 2 a 2, fez um ponto fora de casa e tirou o Santos da zona de classificação. E olha que o Novo Horizontino foi sempre atrás do placar. O Ricardo Goulart fez um gol logo de cara no primeiro tempo. Depois o Douglas Baggio cobrando o pênalti empatou. Aí o Lucas Barbosa fez 2 a 1 e o Marcinho no final fez um belo gol, 2 a 2. Novo Horizontino somou seu terceiro pontinho, mas está difícil para escapar do rebaixamento. E o Santos, com os mesmos 10 do Santo André, que ganhou do Guarani, tem 2 vitórias só como o Santo André, 9 jogos como o Santo André, mas o Santo André tem saldo de -1 e o Santos tem saldo de -3. Então o Santos é o terceiro, está fora da zona de rebaixamento, ou da zona de classificação. Cuidado, Santos. A situação está complicada para o Santos, hein, gente? Muito complicada, porque tem jogos difíceis. Dos 3 jogos que faltam, 2 serão fora de casa e um é clássico contra o Palmeiras. Situação meio complicada. Vamos para o grupo do Palmeiras, que eu já falei para vocês que tem 17 pontos, Palmeiras é líder. Falta o Mirassol, o vice-líder. Numa bela campanha, mais uma vez, com o Eduardo Batista. Aliás, o Eduardo Batista vai deixar o Mirassol. O Mirassol empatou em casa com a Ponte Preta por 1 a 1. O Zeca chegou ao seu 6º gol, um dos artilheiros do campeonato, fez 1 a 0. E o Luca, que também chegou ao seu 6º gol, fez 1 a 1. Quem tem 6 gols também é o Ronaldo, da Inter de Limeira. Os 3 são os artilheiros do campeonato. E o Mirassol, o Eduardo Batista vai com o Mirassol até o término do Campeonato Paulista. O Mirassol vai jogar contra o Grêmio na Libertadores nesta quarta-feira. E assim que acabar o Paulistão para o Mirassol, o Eduardo Batista vai se despedir e vai assumir o comando do Juventude para o Brasileirão. Então está terminando o trabalho brilhante do Eduardo Batista do Mirassol, que é o 2º colocado e vai se colocando ali para ser o adversário do Palmeiras, mas tem que tomar cuidado porque ele tem 16, o Botafogo tem 15 e o Ituano tem 14. E a Ponte Preta é a lanterna do grupo D, mas tem chance. Por quê? O Bragantino, o Red Bull Bragantino, tem 16. Fatalmente vai se classificar e vai ser primeiro. Aí o Santo André e o Santos têm 10 e a Ponte tem 8. Então tá todo mundo vivo ali para pegar a segunda vaga
do grupo D. E agora, a 10ª rodada vai ser só no final de semana, porque no meio de rodada nós temos a Recopa, o Palmeiras joga na quarta-feira, nós temos o Mirassol, o Novo Horizontino na Copa do Brasil, a Ferroviária também enfrentando o Vasco na Copa do Brasil. Então, alguns times até jogam em outras competições no meio de semana, e aí o Paulistão volta com essa 10ª rodada só no final de semana. Eu anotei aqui a 10ª rodada, que vai começar com um clássico. Sábado, a 10ª rodada começa no Morumbi, São Paulo e Corinthians, 16 horas, sábado, no Morumbi. Olha que jogão. Dois times. Corinthians está classificado, São Paulo está em vias de, mas tem que tomar cuidado do São Paulo, porque toma uma traulitada do Corinthians aí, os outros times podem passar. O São Bernardo pode passar e a Ferroviária pode encostar. Então, para o São Paulo também é decisivo. E o Corinthians está classificado, mas deve estrear o técnico português, que foi contratado para o lugar do Silvinho. O Vitor Pereira deve fazer sua estreia nesse clássico contra o São Paulo no Morumbi. Então, atrativos não faltarão para esse clássico. No sábado, às 18h30, Ferroviária e Santos. Ferroviária precisa vencer, torcer, quem sabe, para um tropeço do São Paulo, depois do São Bernardo, para poder encostar ali e continuar lutando pela classificação, mas vai enfrentar o desesperado Santos, que hoje está fora da zona de classificação. Se o Santos perde da Ferroviária, fica complicado, hein? Muito complicado. Então esse é outro jogo que vale muito em Araraquara, sábado, 18h30. E aí, às 20h30, Ponte Preta, querendo encostar ali para ser um dos adversários do próprio Bragantino, né? Tá no grupo do Santos, enfrentando o Água Santa na zona de rebaixamento. Jogo do desespero, hein? Porque a Ponte tem 8 e o Água Santa tem 7. Se o Água Santa vence em Campinas, ele coloca a Ponte na zona do rebaixamento. Olha como é importante esse jogo para os dois times. E também às 20h30 do sábado, temos o Santo André, que hoje é o adversário do Bragantino, que está ali brigando com o Santos, jogando contra o Ituano, que também quer ser o adversário do Palmeiras. Os dois times têm chance de classificação. Jogão em Santo André e Ituano. No domingo, nós temos às 16 horas Palmeiras e Guarani. Palmeiras querendo confirmar a primeira colocação e o Guarani querendo confirmar a segunda para ser o adversário do Corinthians. Também vale para os dois times esse jogo. No domingo, às 18h30, temos Novo Horizontino e Inter. O Novo Horizontino vai dar seu último suspiro. Precisa vencer para seguir nas duas últimas rodadas, brigando para não cair. E a Inter de Limeira sabe que se vencer, se afasta ali do sufoco e praticamente rebaixa o Novo Horizontino, que para ela é importante. No domingo, às 18h30, o São Bernardo, que briga com o São Paulo para a primeira colocação, enfrentando o Mirassol, que briga para ser o adversário do Palmeiras. Notem como todos os jogos estão valendo geralmente na ponta de cima da tabela para classificação, e alguns, como do Novo Horizontino, do Água Santa, para a zona do rebaixamento, da própria Inter de Limeira. E aí a gente encerra também às 20h30 do domingo, o Bragantino, mais líder do que nunca do grupo D, enfrentando o Botafogo, que quer ser o adversário do Palmeiras e torce para um tropeço do Mirassol para assumir a vice-liderança do grupo C pela segunda vez. Jogos que valem muito e, claro, domingo à noite, depois de toda a rodada, eu venho com destaque de toda a 10ª rodada do Campeonato Paulista para você. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!